Vai pra cima, Fred, YouTube Original, dirigido por Léo Ferraz, escrito por Guilherme Stockler e Tereza Cursino, e protagonizado aí por Bruno Carneiro, mais conhecido como o Fred, aí no YouTube. Trata-se aqui de uma série documental no estilo reality show, acompanhando uma celebridade da internet, no caso o Fred, tendo uma breve experiência como jogador profissional de futsal, olha que legal, inclusive aí no time onde o Falcão jogou, o Magnus. A proposta é boa, pois o personagem principal é host de um canal chamado Desimpedidos e ficou notório em desafiar jogadores profissionais ali no futebol, né? Trick Shots, tipo Dude Perfect, que é um canal sensacional, diga-se de passagem. E como ele sempre se deu bem nessas disputas, por que não colocá-lo agora do lado de lá? Ou seja, o desafiante agora está sendo o desafiado. E eu gosto dessa proposta. Aqui vão ser só as primeiras impressões, porque a temporada ainda não acabou. Não considero isso aqui um texto crítico, mas uma resenha, mais como eu falei, primeiras intenções. Chama a atenção de cara como o protagonista escolhido é muito bom. A série é pra ele e por ele, e se ele falhasse no carisma, pouco ou quase nada daria certo. Não acontece, o carisma dele é alto. E mantém aí 3 elementos de estrutura no roteiro, todo o tempo ali no nível muito, muito bom. Vamos lá, os 3 elementos aí algum dos 3 elementos, né? O primeiro, a quebra da quarta parede. A quarta parede é isso aqui, que nos separa ali da realidade criada e da nossa realidade. Apesar de ser documental, ainda assim há uma quarta parede. Pois o narrador, que é o próprio Fred, meio que costura o que vai acontecendo ali nas cenas. E aí ele fala diretamente pra gente e guia muitas vezes em como a gente deve perceber a cena atual. A gente tem o prazer de entrar nos pensamentos dele naquele momento que estava acontecendo ali a cena. Então a gente não precisa supor muita coisa. Ele nos entrega. E muitas vezes a gente percebe a cena de uma maneira diferente porque ele fez um comentário. Inclusive, ele brinca, gerando mistério e também gerando um pouco de tensão em momentos que poderiam ser extremamente simples, como, por exemplo, um gol perdido, mas que é maximizado quando o narrador entra e gera um conflito pessoal de por que aquele gol poderia ser muito importante caso ele fizesse. O elemento número 2, ele, o Fred, é tudo. Né? Geralmente, quando acontecem esses realities, o roteiro dá ao personagem principal uma espécie de sidekick, um ajudante, um alívio do protagonista. Né? Não é necessariamente um coadjuvante em si, mas é um alívio do protagonista, principalmente em cena. No YouTube Originals lá do Whindersson, foi um produtor dele que sempre fazia ficar ele falando ali, fazendo piada, servindo de escada, e por isso ali dava muita dinâmica. Só que o Fred não tem esse artifício aqui, a não ser em pequenas cenas ou em casos muito, muito pontuais. Ou seja, é mais difícil ainda segurar um protagonismo assim e dar ritmo à temporada. Ele não tem um Robin, ele é o Batman, enfim, de novo, se faltasse carisma, o roteiro ia por água abaixo. Mais um ponto aí porque o carisma é muito importante nessa série. E, ponto número 3, os desafios. Existe um grande desafio que é ele ser profissional, mas se ele for perfeito, não seria desafio. Então ele nos mostra todas as suas imperfeições e inseguranças para deixar essa jornada super tensa, né? Sempre modulada, assim, com modulações. Glórias, tristezas, sucessos, insucessos, medo, conquista. Desde o primeiro episódio, quando conversa ali com a mãe dele sobre morar só e se entrega dizendo que é mimado, que não consegue morar só e coisa e tal, ele transformou o simples ato que ninguém estava levando em consideração, que era morar quando vai jogar futsal, ele transforma num ponto de tensão, que é depois revisitado no lance de lavar louça e coisa e tal. E acaba dando a ele mais uma nota de carisma, ou seja, ele é o cara imperfeito. É o cara que se rebaixa para que a gente tenha curiosidade em vê-lo numa jornada difícil, sendo impreciso, não sendo o deus daquele negócio. E por que não cheio de medos e cheio de ansiedades. Ele fala muitas vezes com relação à ansiedade, da contusão, do primeiro treino, do primeiro jogo e por aí vai. E esses 3 pontos definem a série, pelo menos nas primeiras impressões. Esses 3 pontos fortes, eles definem basicamente tudo. Define como os conflitos vão acontecendo, como o protagonista vai se encaixando e de quebra nos dá aí um bastidor do esporte que pouca gente vê, né? Porque diferente do futebol, o futsal, ele não tá tão na mídia assim. Uma coisa, pelo menos nesse início, acaba me incomodando, é como a série ela é montada. Eu acho que para caber numa minutagem meio específica, tudo parece muito corrido. E aí a montagem acaba atropelando a história proposta algumas vezes. Então tem episódio que começa com história que você diz, eu quero ter a resposta dessa proposta.
Mas aí a montagem se atropela e acaba trazendo ali o molde de mostrar tempo de campo, tempo de quadra, melhor dizendo, o treinamento, tudo parametrizado e meio que não responde à pergunta. É como se estivesse, sei lá, cumprindo uma cota ou um molde. Mas, como eu disse, errinho de primeiras impressões que talvez seja corrigido mais adiante. O principal funciona, que é o personagem principal, o protagonista. Não é uma série boba, tem uma boa ideia, eles sabem onde estão querendo chegar e o Fred sabe muito bem como conduzir o espectador, gerando mini tensões ou relaxamento também na hora certa, como o episódio do videogame. E o melhor, isso deixa a série perfeitamente no ponto entre o formal e o informal. Talvez esse aqui seja o ponto mais alto, assim. Nem tem um jeitão meio amador ou meio de qualquer jeito que o YouTube venera, né, que o YouTube ama, nem é polida demais como se fosse uma peça cinematográfica que vai pro Oscar. É o meio termo perfeito que equilibra bem a série como ela deve ser percebida. Tranquila, de boas, conhecendo ali um bastidor e embarcando no carisma do protagonista. Para quem gosta de esporte e para quem é fã do Desimpedidos, Vai Pra Cima Fred, pelo menos até agora, é imperdível. Vale muito conferir. E eu indico sim, apesar daqui ser apenas as primeiras impressões.